Olá, meus amigos, estamos mais uma vez fazendo um pequeno vídeo para que possamos falar sobre algo profundo e maravilhoso que tem acontecido desde sempre, que é o trabalho. Quando Jesus estava curando ali no templo, um dia de sábado, ele foi questionado por que estava trabalhando naquele dia, que para os judeus era um dia sagrado. Então, Jesus ele faz um comentário que ele é um comentário muito pertinente. Ele responde primeiramente dizendo: "O meu Pai não descansa". E quando ele fala isso, ele mostra para aquelas pessoas que o estavam questionando o poder do trabalho. E se o Pai não descansa, ele estava também querendo dizer que não existe momento mais nobre para nós do que o momento que estamos trabalhando em favor do próximo. Então ele diz: o meu Pai não descansa e eu também não posso descansar e continuo trabalhando. Assim, o trabalho de Jesus é incansável e ele continua trabalhando por todas as coisas que ele prometeu para a humanidade. Esses dias estava conversando com uma pessoa e ela estava cuidando de alguém hospitalizado e estávamos falando a respeito disso, né, de passarmos para outra vida, a vida espiritual, para que possamos trabalhar ainda mais, ajudando as pessoas conforme as necessidades. E ela falou, de acordo com o conhecimento dela, de acordo com as crenças delas, que lá no céu não tem trabalho, lá é só descanso, é o paraíso, né? E eu citei esse texto no livro de João, capítulo 5. Eu passei essa passagem para ela a respeito do incessante trabalho de que Deus vem fazendo desde sempre para com toda a sua criação. E assim nós conseguimos raciocinar, através de um pequeno trecho, de que se faz necessário que as pessoas que passam para o mundo espiritual não cessem de trabalhar. Com essa pequena observação, nós vemos que o mundo hoje está cheio de distrações, cheio de coisas para ocupar o nosso tempo, coisas que nem sempre são válidas de tomar de nós o precioso tempo que nós detemos em nossa mão por um curto período. E assim buscamos nós a conversar a respeito da espiritualidade para que possamos intervir em nós mesmos e averiguar se estamos também trabalhando. Trabalhar para a espiritualidade, trabalhar na espiritualidade e fazer os trabalhos espirituais necessários dentro de nós e fora de nós, exige comprometimento com a verdade, comprometimento com a renovação espiritual. Se nós trabalharmos em favor do próximo, usando o nosso tempo em favor das coisas que realmente são edificantes, nós conseguiremos ficar distantes do que diz nos livros, né, de André Luiz, onde ele diz que as pessoas andam atormentadas porque tanto a Terra quanto nós, seres humanos, dentro de nossos pensamentos, carregamos larvas de pensamentos que são destrutivas. É assim que André Luiz está voando ali no Rio de Janeiro, olhando as ruas à noite, quando ele está se distanciando de uma área central. E André Luiz, ele voando junto com o Aniceto, observando as pessoas caminhando na rua, ele vê pessoas que estão ali paradas e caminhando frequentemente de um lado para outro, e ele observa que uma nuvem escura está tomando conta daquelas pessoas e os pensamentos da pessoa saem como se fossem nuvens escuras. E ele pergunta ali para Aniceto o que seria aquilo, né? Porque ele estava vendo devido a uma habilidade que Aniceto tinha aberto na visão espiritual dele.
E André Luiz ele fica preocupado e Aniceto começa a explicar que aqueles são os pensamentos dominantes que estão trabalhando dentro da pessoa. E ele fala são cheios de larvas destrutivas que estão comendo os pensamentos. É importante lembrar que antes eles estavam num local de trabalho espiritual e ali eles viam os pensamentos de alguns médiuns trabalhando fervorosamente e ajudando fervorosamente com os próprios pulsos do pensamento, os pulsos dos pensamentos energéticos, auxiliando o mundo físico e auxiliando o mundo espiritual. E aí eles começam a se deslocar e vão conversando a respeito dessas larvas astrais destrutivas, né? E começam a falar a respeito da importância que é trabalhar em si mesmo, da importância que é manter-se ativo e pensativo nas coisas boas. Em dado momento, nós lemos nos livros de André Luiz que ele paira ali sobre um campo e vê alguns espíritos trabalhando, recolhendo ali na natureza todos os tipos de medicamentos necessários, todos os tipos de energias necessárias para levarem, para curarem pessoas, tanto nas residências quanto em centros religiosos, espiritualistas ou não. E André Luiz começa a observar uma grande trama da natureza, onde esses espíritos tiram a energia do gado, tiram a energia das plantas e começa a retirar essa energia vital da natureza de dentro de cada ser específico ali naquele campo, seja a grama, seja as árvores, sejam as flores, sejam os animais que estão no pasto e também as pessoas que estão trabalhando dentro do bem-estar espiritual de si e de outros, né? Então nós vemos que nós também somos usinas geradoras de energias para auxiliar os nossos irmãos. Desde que esse trabalho incessante que estamos fazendo em nós de manter bons os pensamentos, esse trabalho incessante que está dentro de nós, de querer ajudar, de querer auxiliar o próximo, ele não se faça negando o nosso próprio auxílio. Então a importância do trabalho, quando Jesus disse o meu Pai não descansa, também tem a ver conosco. Porque se nós deixarmos de trabalhar os nossos pensamentos e favorecer a espiritualidade com os bons fluidos, nós também não estaremos fazendo a nossa parte para que possamos contribuir sem muito esforço com a cura desse planeta. Existe sim muitas necessidades nesse planeta, muitas coisas ruins estão acontecendo, existe sim muitos rumores acontecendo por aí, existe a necessidade de pautarmos pensamentos em torno de todas as áreas que nos governam, seja científica, religiosa, política, filosófica. Nós temos que pensar a respeito disso, mas pensar com positividade. Porque quando estamos trabalhando esse nosso lado positivo e estamos pensando nessas situações, como resolver, como auxiliar, né? Como apagar esse fogo do fanatismo e que nós vemos em todas as áreas que nós observamos aqui no nosso planeta, se nós não utilizarmos os nossos pensamentos para ajudar a resolver essas situações, essas carências, o nosso trabalho na espiritualidade será também em vão. Porque nós precisamos acometer a nós mesmos de bons fluidos. Esse trabalho incessante de levar energias positivas, energias de cura a todas as outras pessoas começa também por nós. Então nós lemos, nós ouvimos palestras, nós ouvimos pequenos vídeos nas redes sociais, nós fazemos as preces, as orações, as meditações e assim nós contribuímos com esse trabalho incessante do bem. É notável ver que uma gama muito grande de pessoas tem trabalhado para que a Terra se preencha de bons fluidos, de bons pensamentos. E esse é o trabalho de nós que somos seres espirituais
para que possamos ajudar a atmosfera terrestre a se limpar, propagando o bem, propagando a luz, propagando a paz e levando até as pessoas o conhecimento necessário para que estas também possam ser lâmpadas acesas em plena escuridão que estamos vivendo. Que Deus abençoe a todos, ilumine a todos e auxilie todos a continuar trabalhando para o bem de toda a nossa humanidade, de todo o nosso globo terrestre. Que todos sejam abençoados.